Paz, irmãos, parte de número 3, tá certo? Capítulo 10 de Josué, verso 28, né? Antes de eu ler aqui, eu quero fazer uns comentários aí pra gente dar sequência no estudo sem demora. Esse vídeo, provavelmente, eu vou falar aqui do momento que o Sol parou, a Lua parou, né? Na sua literalidade. Mas eu sei que pode surgir alguns comentários aí embaixo, aí, né? Alguns comentários polêmicos, tá? Então, para você que está assistindo este vídeo pela primeira vez e não assistiu as partes anteriores, né? Eu vou ver se consigo lembrar. Eu gravei 5 vídeos falando do Evangelho em uma semana, onde começou o estudo, né? Sobre Sol, Lua e estrelas, tá? É um assunto muito profundo, é um assunto que não é falado dentro das igrejas, é um assunto que não é muito falado dentro do povo de Deus, né? Infelizmente, a ciência tomou a frente disso e começou a colocar algumas coisas que não tem nada a ver com as escrituras, com relação ao Sol, Lua e estrelas. Por isso, vocês estão vendo eu falar muito Sol, Lua e estrelas, né, dentro das escrituras. E pode ser que surja então um comentário diferente aí, né? Então eu gravei 5 vídeos falando do Evangelho em uma semana, onde iniciou esse estudo. Depois eu fiz um vídeo de introdução com os temas dos quais eu ia tratar. Depois eu fiz 9 vídeos sobre o sonho de José, inclusive são 2 sonhos, né? Depois eu fiz 4 vídeos somente falando das estrelas, tá certo? Fiz um vídeo falando da idade da Terra. Não me lembro qual foi o outro anterior ali. E já fiz 2 vídeos, né? E essa é a terceira. Já fiz 2 vídeos falando aqui do capítulo 10 de Josué, né? Capítulo 10 de Josué. Já foi 2 vídeos, esse é o terceiro. Não sei se vai ter o quarto, vamos ver aqui. Então tá, verso 28. Mas o que eu quis dizer com isso é, antes de você comentar, fazer um comentário sem educação, um comentário nada a ver, veja as outras partes anteriores, né? Tá certo? Tá bom? E julgue a profecia, não julgue o contador de história aqui, tá? O pregador, tá certo? Então vamos lá, 28. No mesmo dia, olha a expressão aí, o que isso quer dizer, né? Eu já falei na parte anterior, na primeira parte, que esse dia de combate aconteceu apenas um dia, tá? Assim como o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, vai acontecer apenas em um dia, tá? Isso está nos profetas, está nos evangelhos, em vários lugares, principalmente Apocalipse. Então aqui essa peleja aconteceu em apenas um dia. Os preparativos, os acordos, os acontecimentos podem ter demorado até anos, não sei como que foi, né? Não relata isso. Mas o momento da peleja aconteceu apenas em um dia, tá? Por isso o Sol parou, esticou o tempo, vamos dizer assim, né? Para que eles pudessem ter tempo para destruírem os 6 reis, né? Tá certo? 6. Um foi Jericó, que ele destruiu primeiro. O segundo seria Gibeão, né? Aqui não fala em detalhes sobre o rei de Gibeão, mas Gibeão foi o segundo. E depois mais 5 reis, tá certo? Que dá uma totalidade de 7 reis. Assim como a besta lá de Apocalipse tem 7 reinos a serem destruídos, tá? Então aqui a gente está estudando esse contexto, mas o que eu quero dizer, essa parte inicial aqui, eu quero dizer para vocês versos, né, que apontam que isso aconteceu em apenas um dia, tá? Então a gente está no verso 28, vamos ler. No mesmo dia, desde o início lá, tá? Tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como a seu rei. Destruiu totalmente todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao rei de Maquedá, como também fez ao rei de Jericó. Certo? Verso de número 20. Agora verso 34. Vamos pular alguns versos aqui, porque o capítulo é grande. E o vídeo não pode ficar muito grande, né? Verso 34. Diz assim: E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eclon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia, olha a expressão, mesmo dia, tomaram e aferiram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo fez a Laquis. Ok? Verso de número 35, a gente leu, vamos ler agora 41 e 42, para a gente ir lá para o verso-chave. 41 e 42. Feriu-os Josué desde Gades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. Veja que até Gibeão não escapou. E de uma vez, isto é, um dia, tomou Josué todos estes reis,
e as suas terras, porquanto o Senhor Deus pelejava por Israel. Terminou a peleja, o que aconteceu? Então Josué e todo o povo que estava com ele voltou ao arraial em Gilgal. Essa palavrinha Gilgal, né, eu fiz uma pesquisa aí, e ela aparece em muitos contextos, mas muitos mesmo, né? Então esse Gilgal, esse arraial de Gilgal, aponta para a Nova Jerusalém, né? Aponta para a geografia, o lugar onde vai ser estabelecido novamente a adoração em Jerusalém, né? Assim como Zacarias fala lá, né, na sua profecia, né? Ei, diga àquele jovem que Jerusalém será habitada novamente no seu mesmo lugar, né? No lugar mesmo, né? Ali mesmo, né? Ainda que Jerusalém atual seja destruída totalmente, e Jesus vem justamente para restaurar o reino, tá certo? E naquela região de Jerusalém, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino, né? O seu acampamento, né? Na geografia, tá certo? E esse Gilgal, né, que é Josué saiu de Gilgal e foi para Gibeão para pelejar, né? De Gibeão ele foi para outros reis, etc, etc. Derrotou todos os reis ao redor, etc. E voltou para Gilgal e ficou com Israel em Gilgal, né? Acampamento, né? E essa palavra acampamento, arraial, cabana, né? Território, vai aparecer lá em Apocalipse, né? Quando a besta for solta depois de 1000 anos, Apocalipse 20, verso 9, né? Então eu vi, né? Deixa eu só lembrar o verso aqui. Satanás, né? Marcharam pela superfície da terra, né? Para quem acredita que a igreja está no céu, né? No milênio, né? Ou por 7 anos, eu não sei. Tem várias linhas de interpretação, né? Mas para quem pensa que a igreja está no céu, né? A igreja com Deus no céu, com Jesus, bodas, vinho, etc., banquete, e a terra foi destruída e tal, mas olha só, o Satanás é solto depois de 1000 anos, marcharão pela superfície da terra a fim de cercar, a fim de sitiar o acampamento dos santos, né? E a cidade querida, né? A cidade amada, no caso é Jerusalém, né? Então você percebe que ele está na superfície da terra, Satanás e seus demônios, né? No caso os adoradores de novo dele, cercando Gilgal, cercando Jerusalém, cercando o acampamento de Josué, cercando o acampamento de Jesus Cristo, os tabernáculos, vamos dizer assim, as tendas, tá certo? Vamos voltar lá agora para o verso chave. Vamos voltar aqui. Muito bem. Agora eu peço a atenção de vocês, bastante atenção, né? Porque agora é o ponto chave, né? Alguns vão ouvir e vão ficar em choque, vão rejeitar em seu coração, porque a palavra do Senhor Deus vem para confrontar o nosso coração mesmo, né? E a gente está acostumado a ver e ouvir coisas diferentes, e como eu já disse anteriormente, né, nas igrejas não é falado essas coisas, né? Por causa da dureza dos corações dos seres humanos, mas também por causa da dureza do coração dos pastores mesmo, né? Ao rejeitarem os textos do Senhor Deus, né? Que Ele está trazendo uma profecia e eles não têm a capacidade de estudar e buscar a fundo o que o Senhor Deus quer trazer de entendimento para ele e para os seus liderados. Certo? Verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e a lua não apressou a pôr-se, quase o dia inteiro. Então, o que acontece? Que lugar que o sol parou? Em cima de Gibeão. Né? Isso era figura, isso era sombras. Né? O sol parou em cima de Gibeão. Olha só que interessante. Jesus, né, vai parar, né, quando ele chegar, ele vai parar sobre o Monte das Oliveiras. Né? E o Monte das Oliveiras, né, como é que eu vou dizer aqui? Um pouquinho do lado do Monte das Oliveiras, agora não sei se é oeste ou leste, eu me confundo aqui. Norte, sul, leste, oeste. Agora eu estou meio confuso, mas eu acho que é leste, eu acho. Um pouquinho leste da montanha do Monte das Oliveiras, tá o quê? Tá Gilgal. Né? Gilgal. Então, Josué, isto é, Jesus Cristo, né, colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir, né, vai abrir um caminho plano para o pessoal fugir da besta,
do exército inimigo, etc, tá ok? Mas o que eu quero que vocês se atentem é que o sol parou, enquanto o povo não se vingou dos seus inimigos, né? Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, versículos de número 26, 27, 28 e 29, um desses versos aí que eu falei, ou todos eles juntos, né? Convém que ele reine, ele quem? Cristo. Convém que ele reine, reinar é período milenar, Cristo não está reinando, ele só vai reinar depois da ressurreição dos mortos, depois que ele ajuntar a igreja num só lugar e iniciar o seu período de reinado de paz, porque ele prende o cachorro e aí todo mundo tem paz, tem alegria, tem gozo, alegria completa, né? Naquele dia, nada me perguntareis, porque a vossa alegria será completa. Então, convém que ele reine, até que haja postos todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Lembra lá dos reis que teve os pés colocados sobre o pescoço? Que a gente leu nas partes anteriores? Então, isto é, figura de Jesus, né, com a igreja pisando nos pescoços dos reis, né? Os reis não terão domínio nenhum sobre o povo de Deus. Então, neste período milenar, Jesus está reinando, ele está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. E quando é que a morte é derrotada? Quando desce o trono branco. O trono branco desce, a Nova Jerusalém é estabelecida. Quando ela é estabelecida, nela não haverá mais morte. Porque no período milenar, as pessoas ainda vão morrer. Quais pessoas? As pessoas que estarão sendo reinadas através do governo de Cristo na terra, né? As nações que restaram, que não pelejaram contra Israel, contra a igreja. E essas pessoas, né, as profecias, Isaías 65, Isaías 66, vai frisar muito, né? Morrer aos 100 anos, falando para essas pessoas, né? Morrer aos 100 anos, isto será jovem ainda, né? E para quem pecar, né, na idade de 100 anos, acho que é 100 anos, mas eu não lembro a idade que ele fala lá. Isto será pouco, né? Mas o pecado será tratado na hora, né? O castigo virá na hora. Hoje eu peco, né? Isso chama de iniquidade, né? O meu pecado só vai ser julgado na vinda de Cristo, né? Entende? Isso, se eu me arrepender e não mais pecar, eu não vou ser julgado. Mas quando eu continuo pecando, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar pecando. Isso chama iniquidade. Essa iniquidade vai ser tratada na segunda vinda de Cristo. Já no período milenar, se eu pecar hoje mesmo eu vou ter castigo, entende? É tratado na hora o pecado, é diferente deste tempo para o tempo milenar, tá ok? Então, essa figura do sol estar sobre Gibeão, que é a figura de Nova Jerusalém, tipifica ele parado, tipifica ele se contendo no alto, certo? Ele não se põe, ele não permite que a noite chegue, porque os inimigos precisam ser destruídos, todos eles, entende? Vamos lá, verso 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Mas não está isso escrito no livro dos justos? Ainda citou o livro dos justos. Qual que é o livro dos justos? É o livro da vida, né? E esse livro vai ser aberto lá, né? Apocalipse 21:15, se eu não me engano. Por ali, no finalzinho lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, certo? Vamos lá. Verso número 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor Deus pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Então permaneceu lá, olha que interessante. Mas agora vamos observar um outro aspecto. Lembra que eu frisei bastante para vocês? Não esqueçam dos 5 reis amorreus, né? Porque eles têm essa figura, essa expressão 5 reis amorreus traz entendimento, né? Traz revelação para nós. E qual é a revelação? Percebe agora, vamos lá. Quando é que os 5 reis amorreus foram subjugados, né? Que Josué destruiu eles? Em apenas um dia, tá certo? Frisei bastante isso, eu li versos com vocês diante disso, certo? Leia o capítulo inteiro de 10 de Josué que você vai ver isso, né? Então, Josué destruiu estes 6 reis, né? Aqui está mostrando 5, mas é 6, né? Por causa do rei de Gibeão. Esses 6 reis em apenas um dia, tá certo? E agora o interessante é que a palavra que está dizendo é o quê? No dia, né? O verso 12, ó. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, qual dia que foi? Foi o dia da peleja,
Tá certo? E nesse dia da peleja, olha só que interessante, agora o início do verso. Então Josué falou ao Senhor. Certo? Mas o que ele falou? Interessante é isso, ó. Ainda ele falou na presença dos israelitas, né? Olha que interessante isso. Ele falou, ó, Senhor, me ajuda, né? Faz o sol parar. Não, ele olhou para o sol e falou, sol, para. Fica quieto aí, não se move. E tu, lua, fica quieta no teu lugar. Entende, irmãos? Então, Josué não está falando com o sol, literalmente, ainda que seja uma profecia. Mas o Senhor Deus está trazendo entendimento para nós, que quando ele usou essa expressão aqui de Josué falar com o sol diretamente, e o verso 14 vai dizer que o Senhor Deus ouviu a voz de um homem, quando ele falou no dia em que o Senhor entregou os amorreus para os filhos de Israel, né, dominar sobre eles, né? Então ele falou na presença dos israelitas, mas ele falou com o sol. Isso não quer dizer que ele está chamando o sol de Deus, né, ou adorando o sol em lugar de adorar Deus. Está trazendo um entendimento para nós, que o sol é a figura, que nem eu venho falando em outras partes, né? O sol é a figura do próprio Deus, é a figura de Jesus. Malaquias 4, né? Vai falar, né, que ele nascerá, para quem crê, para quem teme no nome do nosso Deus, ele nascerá como o sol da justiça. Então, quando o sol é ferido, a gente leu no Apocalipse, o sol se torna negro como um saco de cinto, né? Ele fica negro, escurece tudo, não tem mais luz lá em cima. E aí Jesus aparece, ele vem e começa a brilhar aqui na terra, entende? Por isso ele é o sol da justiça, né? E foi falado, né? A gente falou aqui, frisou bastante, para a igreja, quando o sol da justiça nascer, ele nunca mais vai se pôr. Porque a igreja, né, não vai dormir mais, entende? A igreja não precisa mais de noite. Se tornaremos em um espírito, né? Efésios 2, Paulo fala que nós estamos sendo edificados para habitação no espírito. E o espírito não dorme, entende? Então nós não vamos dormir, nós vamos precisar ficar dormindo para descansar, entende? Porque o milênio será o descanso, né? Entende? E esse descanso não significa deitar e repousar, não. É o descanso dos seus inimigos. É o descanso das obras, né? Dessas obras servis que a gente faz, né? Teremos obras? Teremos. Teremos obrigações? Teremos. Mas serão obrigações diferentes, que não vai ter cansaço, entende? Isaías 40, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Os que correm então, andarão e não se cansarão, enfim, e subirão como asas, né? Como águias, né? Então, isso está uma expressão de descanso para nós, mas não é um descanso de deitar, entende? De dormir. Porque nós não vamos mais precisar dormir. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa frase. E então Josué falou ao Senhor. Sol, detente, na presença dos israelitas, né? Isso eu estou frisando para que vocês entendam que o Senhor Deus quer trazer para nós. Que lá no milênio, o sol, que é Jesus Cristo, estará na terra, né? E este sol, né, que estará na terra, vai ouvir a voz de um homem, isto é, das pessoas que estarão com ele, né? Vai ouvir nitidamente, né, no tete a tete, vamos falar assim. E também é a figura dele se revelar ao homem, na sua plenitude, né? Paulo vai falar, né? Agora vemos obscuramente, né? Mas chegará um dia que nós veremos face a face, né? Na sua plenitude, né? Entende? Vamos lá. Mas eu quero ler, tem mais coisas que eu quero explicar aqui. Vamos ler de novo o verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, né? E que dia que foi esse? Foi o dia da peleja. E no dia da peleja, né, foi um dia só. Esse um dia só é um dia profético, né? Aponta para um milênio, entende? Por um milênio, né, este sol vai estar parado, né? E a lua também. Vai ficar parado e não vai se mover. Para a igreja, certo? Embora Jesus, na sua vinda, ele vai restaurar. Porque Pedro também vai falar, né? Que nós cremos, nós temos esperança em novos céus, em nova terra, né? Quando fala novos céus, é uma restauração do sol, da lua e das estrelas, certo? E essa restauração do sol, da lua e das estrelas vai acontecer novamente, né, para esse período milenar, isto é, contagem de tempo, dia e noite, para aqueles que estão sendo governados pela igreja. Para quê? Para que eles recebam essa mesma revelação que nós estamos tendo agora. Agora nós estamos entendendo que o sol, a lua e as estrelas, né, falam do governo de Deus, falam do evangelho, falam e trazem entendimento para nós. O sol, né, desde lá de Adão, vamos falar assim, né, certo? Desde Adão até hoje. O sol, ele não consegue clarear 100% da terra, ele não consegue, entende? Pensa numa lâmpada, num quarto, eu estou num quarto aqui.
a lâmpada acesa no quarto, ela clareia o quarto todinho. Agora, se você aumentar o tamanho desse quarto aqui, ó, 10 vezes o tamanho dele, você coloca uma lâmpada, essa lâmpada não vai atingir o quarto inteiro. Ela não tem força suficiente. Deus tem poder, claro. Ele não tem força suficiente para clarear todos os cômodos. O eletricista sabe o que eu vou falar aqui agora, se for eletricista estiver me ouvindo aí. Quando eles vão fazer uma iluminação em um barracão, em um galpão ou um comércio, eles colocam várias lâmpadas, uma pertinho da outra. A cada 1,5 m, 2 metros no máximo, uma lâmpada. Para tirar o assombreamento que fala, né? Porque várias lâmpadas, uma perto da outra, acontece o quê? Aquela questão de sombra, né? Pensa você andando na rua, um outro exemplo. Você andando na rua, aquela rua que tem a cada 50 metros tem um poste e uma luz em cima. Quando você passa debaixo do poste, você tem luz ali, certo? Quando você sai debaixo do poste e começa a andar, você vai encontrar com um período de assombreado, onde termina a luz, aquela lâmpada do poste termina, certo? E você começa a entrar em trevas, você começa a entrar em escuridão. Você passa um período escuro, daqui a pouco começa a clarear, porque você está chegando perto da outra lâmpada, do outro poste. E assim sucessivamente. O sol é a mesma coisa. Aqui eu falei como a gente estivesse andando. Como nós estamos parados e o sol está se movimentando, então é ele quem está fazendo esse movimento, entende? Eu só inverti a ordem. Então, o sol não tem força para clarear toda a terra. Ele clareia uma parte. Assim o Evangelho, desde o início, ele nunca conseguiu atingir a plenitude da terra, 100% da terra, entende? Mas a palavra fala que o Senhor Deus vai fazer com que o Evangelho cubra a terra como as águas cobrem o mar. Quando isso acontecer, significa que o sol vai clarear 100% da terra, entende? Por isso ele nunca mais vai se pôr. Isso é quando o nosso corpo estiver glorificado. Quando a igreja receber o entendimento pleno do Senhor, aí o sol está na terra. Então, quando ele está aqui na terra, ele consegue atingir 100% da terra e ninguém precisa mais de noite. Não vai ter mais escuridão para a igreja. Entende? Por isso você tem esses períodos aí de noite, contagem de tempo, em determinado lugar, como ele não alcança 100% da Terra, um dia, claro, eu vou fazer um vídeo depois mostrando na lousa e na geografia essa movimentação do Sol com um paralelo junto ao Evangelho. Qual é a movimentação, qual é a direção que ele segue, né? Se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele tem um movimento contínuo, assim como os apóstolos, Jesus Cristo andou na terra nesse movimento, ele também faz esse movimento, a lua faz esse movimento. Na segunda vinda de Cristo, ele vai fazer esse movimento também, entende? Tudo isso traz entendimento para nós. A movimentação do sol, a claridade, a luz, tudo isso que está ligado com o sol é justamente para refletir na palavra do Senhor Deus, entende? Tudo isso. Então as pessoas que estiverem no milênio vão precisar entender tudo isso que nós estamos entendendo agora, através do sol, da luz, das estrelas. Então eles serão restaurados a fim de que eles recebam esse entendimento. Quando eles estiverem aptos a compreender todas estas coisas como nós estamos entendendo, aí vem o trono branco, vem a Nova Jerusalém, porque daí todo mundo já entendeu o recado, né? Ou os que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E aí acontece a sua plenitude. E o que mais que acontece? Acontece a vontade do Senhor Deus em trazer o reino dele para a terra na sua plenitude. Fundir os céus com a terra, né? Ele vai trazer ele e os seus equipamentos, né? Isto é, sol, luz, estrelas, tudo que tem lá nas áreas celestes, para a terra, vai fundir os dois. Sempre foi o sonho de Deus fazer isso, entende? Lá no Éden ele tentou fazer isso, né? Fundir o céu com a terra, entende? Através do homem, né? E ele não conseguiu. Por isso Jesus vem para fazer isso. Quando se cumprir isso, céu e terra se fundindo num só lugar. Aí fica tudo eterno, né? Então isso é coisa muito linda. Eu não tenho muito entendimento para me expressar o que significa isso, fundir céu e terra, né? Eu não consigo falar ainda. Mas no meu coração e na minha mente eu consigo entender. Eu consigo avaliar, eu fico meditando na palavra, me pego pensando às vezes sobre isso. Eu consigo entender. Mas eu ainda não consegui encontrar palavras que expressem ao ponto de você entender isso. Infundir o céu com a terra, entende? Então isso é a figura do sol sendo detido, a lua sendo detida em determinado lugar, né? E agora fechou então esse estudo do Josué, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido. Eu vou fazer agora uns 2 ou 3 vídeos, não sei quanto vai dar, lá em Apocalipse 12, né? Que está falando da mulher que está revestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, né? E 11 e 12 estrelas na sua cabeça. Sol, lua e estrelas, tudo num só lugar, numa mulher. Olha aí que interessante, né?
falando da igreja, Jerusalém, etc, né? Mas eu quero falar lá especificamente da lua, tá? A gente falou bastante de estrela, a gente falou bastante do sol, mas a lua eu falei pouco. Então lá em Apocalipse 12 eu vou falar mais da lua, tá? Dar um zoom na lua, o que significa a lua dentro das escrituras, não do que a ciência está falando, tá certo? Pra gente ter entendimento dessas coisas, e o Senhor Deus está trazendo essas coisas novas pra gente compreender, estudar, que isso tudo é muito lindo, tá? Que Deus abençoe vocês, então, em nome de Jesus, não esquece de curtir, compartilhar, ajuda a divulgar essa palavra, porque essa palavra, vamos dizer assim, ela é nova, ela está gatinhando ainda, né? Esses estudos, essas coisas que o Senhor Deus está revelando para o nosso tempo, tá certo? Poucas pessoas têm acesso a isso, tá certo? Muitos, inclusive, né, debocham de nós, né? Tem pessoas que olham e falam assim, poxa vida, esse irmão é evangélico e fica falando de ciência no negócio de estudo bíblico, né? E essas pessoas nem entendem, né, o nível ou a profundidade do qual a gente está falando. E pior ainda, né, não conseguem enxergar que está tendo uma batalha espiritual pesada, né, em cima desses dois pontos, né? Ciência e evangelho, né? Porque o evangelho tem a ciência dele, né? O Senhor Deus tem a ciência dele e os homens têm a ciência deles, né? A ciência do evangelho ou a ciência do Senhor Deus, tá certo? Tá nas escrituras, os apóstolos falam dessa ciência. Os profetas falam, tá certo? Já a ciência que vem do homem tá o dedão da serpente lá, entende? Então tá uma batalha, uma guerra espiritual grande acontecendo entre a serpente e o Senhor Deus, entre os descendentes da serpente e os descendentes do Senhor Deus. Eu estou me esforçando para falar da ciência do Senhor Deus nas escrituras. Já a ciência moderna está do lado da serpente, não todo, tá? Não estou generalizando. Alguns pontos da ciência moderna estão nitidamente mergulhados dentro do campo magnético, cego, noturno, tenebroso da serpente, né? E não querem enxergar. Escolheram ficar lá e vão ficar lá. E infelizmente tem até irmãos cristãos dentro dessa área, né? Dessa área obscura, né? De mentira que a serpente armou propositalmente, o bicho é astuto. Jesus falou lá no Evangelho, né? Até os escolhidos serão enganados, né? Se não estiver atento. E não é à toa, está se cumprindo, né? Muitos cristãos, né, debatem com a gente, inclusive, essas coisas, né? Não percebe que está tendo uma guerra pesada, pesada mesmo, tá certo? Mas amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês, então não esquece de curtir, compartilhar e comentar aí, por favor, em nome de Jesus. E até o próximo estudo.